Olá, eu sou Vinícius Fernandes, você está no canal O Noventista. Nesse vídeo eu venho mostrar a vocês a minha pasta de desenhos da infância até a adolescência. Puxa a vinheta! Voltei, pessoal, essa é a pasta que eu guardo desde a minha infância, que eu vou mostrar em primeira mão para vocês agora, aqui. Vamos lá, vamos trazer a câmera aqui mais perto. Galera, vou tentar mostrar bem rápido aqui todos os meus desenhos que eu organizei aqui para vocês da maneira mais cronológica possível e contando para vocês primeiro uma história importante. Hoje em dia eu trabalho com estúdio de gravação, como alguns já viram, mas quando eu era criança eu dizia que eu seria um desenhista e o que eu mais fazia de melhor na infância era desenhar, não era música. Então vamos lá começar. Esse aqui é o desenho mais antigo que eu tenho, que na verdade é uma história em quadrinhos. Ano 2000, é uma historinha do South Park, né? Que o pessoal fala South Park. Até então eu não conhecia o desenho, eu não tinha acesso, porque eu acho que só passava na TV a cabo, mas eu via as imagens nas revistas e eu gostava, simpatizava com os personagens. Até hoje simpatizo ainda, apesar de já ter conseguido assistir o desenho e não ter gostado muito. Aqui tem as outras páginas, eu não sabia escrever direito, deve ter um monte de erro de português aqui. Pô, o primeiro palavrão que eu escrevi aqui, palavrão escrito aqui aos 10 anos de idade. Começa com ele no vaso, né? Este é um peidaço, por favor, tampem o nariz. Hoje o rio mais limpo do mundo empoluiu com uma coisa muito fedorenta. E ele foi para o rio furando todos os canos do esgoto e ficou maior se juntando com outros cocôs. Cocôs. Aí vamos lá. Aqui é uma imagem de uma bunda sentada no vaso. Essa história ela só tinha 3 folhas de frente e verso. Depois eu refiz essa história. Eu não sei qual foi o ano aqui, mas eu refiz, comecei a fazer ela de novo mais bem feita, mais bem desenhada. Aí chegou uma parte que eu parei de colorir e parei de desenhar e parei. Aí depois eu fiz de novo, bem mais bem desenhada. Aí comecei de novo, desisti daquele projeto, comecei a mesma história de novo, a história do cocô de novo. Aí comecei a desenhar, parei de novo na segunda página. Depois eu comecei de novo, já em 2002, já passaram 2 anos, a mesma história. E comecei de novo, o mesmo desenho aqui do começo dessa aqui, já um pouco mais bem desenhado. Comecei a fazer, né? Fiz mais de 2 páginas já, a história já tá mais completa, tem parte aqui que não tinha na história principal, aquela de 3 páginas inicial no caso. Aí chegou aqui, parei, fui desenhando a mesma história várias vezes, não terminei. Ali era 2002, agora a gente veio para 2001 porque aquela história eu queria mostrar todas as versões dela. Esse aqui é um desenho de uma personagem que eu não criei, foi um desenho assim que eu olhei na revista e reproduzi. Então não é muito um desenho assim meu. Aqui é quando eu fui querer começar a fazer essas pinturas, que é só rabisco, o pessoal fala que é arte, 2001 também. Eu lembro do dia que eu fiz esse aqui, eu fiquei perguntando pro meu pai, quanto vale isso aqui? 2001, dezembro de 2001. Eu fiquei falando quanto vale, pra ver se eu podia vender, que eu tava querendo ser um metido a pintor. Esse aqui já é um outro estilo, também não é nada muito bom, eu era melhor no desenho mesmo, pintura não era muito bom. Aqui eu já tava bem melhor. Esse é um desenho que eu peguei como referência a capa de um CD da minha banda favorita. Achei o CD aqui, tá até autografado. Eu meio que modifiquei, fiz uma outra versão da capa. Fiz uma versão mais sombria, mais de terror mesmo. Aqui eu comecei a criar, eu criava capas de CD. É uma capa de CD que eu inventei. Opa, é aqui. Inventei uma outra capa de CD em 2002 também. Aqui é um desenho do Ozzy, que eu olhei uma foto na revista e eu desenhei a foto em 2002. Em 2002 eu desenhei muito. Jenny do Kiss, 2002 também. Foi uma foto que eu olhei e desenhei. Não passei por cima, eu olhei e desenhei mesmo. Esse aqui é o mascote do Iron Maiden, pelo que vocês estão vendo, eu gosto muito dessa banda, né? Desde 2002 já fazendo o desenho. Esse aqui é o Kaito. É um personagem que eu inventei. O meu irmão, ele tinha um personagem que ele inventou, o nome era Over. Criei o meu também. Inventei o nome Kaito. Depois de uns anos vendo Yu Yu Hakusho, eu vi que existia já um personagem Kaito na temporada depois do Torneio das Trevas. Aqui mais um Ed do Iron Maiden. Fiz baseado na capa de um CD que eu vou pegar aqui também. Baseado, mas não é o mesmo desenho. Aí aqui é o mesmo desenho praticamente, só que um pouco melhorado. Eu fazia isso, né? Eu via que eu evoluía e depois eu refazia os desenhos. Aqui foi em 2003. Na infância a gente evolui rápido, né? Essa aqui já é um desenho que mostra que a criança
criança eu já começo a ter um interesse um pouco diferente. 2003. Não é uma criação 100% minha, tinha uma camisa do Iron Maiden lá que tinha uma mulher do lado do Ed, e aí eu me inspirei nela e fiz umas modificações. Essa aqui é uma historinha em quadrinhos que eu ia fazer, só fiz a capa e não comecei a história, que eu misturava nessa história o Kiss com o Iron Maiden. Aí tem aqui o vocalista da banda, um pedaço do baixo do Jenny, tipo um machado, né? 2003 esse desenho. E agora eu vou acelerar, que eu falei que ia ser rápido. Ah, e aqui é praticamente o mesmo bonequinho que tá aqui. Esse aqui era o Ed, aí eu pensei, pô, eu gostei desse traço que eu fiz aqui, né? E eu refiz ele separado nesse papel, só ele. Só que eu fiz uma modificação, botei umas orelhas meio estilo morcego, sei lá. Eu quis criar um personagem meu, que o nome era Dave, um mascote, assim, pra usar pra alguma banda minha. Eu já pensava em ter banda. Esse desenho era de 2013 e eu retoquei em 2005. Até escrevi aqui, retoque 2005. Aqui seria o primeiro quadrinho, só fiz o primeiro quadrinho e parei. Começava com o show do Kiss. Aí o meu personagem Dave, que surgiu inspirado no Ed, desenho de 2003. O Dave, de novo, meu personagem, desenhado em 2003, reajustado em 2005. Escrevi aqui, ajuste. Esse desenho aqui é muito maneiro, é um traço meio Spawn. Esse aqui é o desenho mais maneiro que eu fiz desse personagem meu. Fiz em vários papéis, né, colados com fita crepe. O outro Dave, que eu comecei a desenhar e parei. Aqui é um Ed, eu desenhei olhando uma revista. Renato Russo, eu gostava muito de Legião Urbana, comecei com música praticamente com Legião Urbana. É um desenho de 2002. Depois eu evoluí, aprendi a desenhar um pouco melhor, refiz também. Foi uma evolução rápida, né? O outro cara da banda, do Legião Urbana também, guitarrista. Aqui é uma historinha, um quadrinho que eu queria fazer meio inspirado em Yu Yu Hakusho. Sukuma é um outro personagem que eu inventei. Essa seria originalmente a capa, 2003. A história seria com o nome dele, só que depois eu criei outros personagens, aí eu criei outra capa com o nome Guerreiros Espirituais. Aí tem ele aqui com mais outros personagens. E aqui, né, os outros personagens que eu comecei aqui a fazer o esboço desse. Hensei, o nome desse aqui. Esse aqui é obviamente parecido com o Kuwabara, só que o nome dele era Ted. Aí botei Doug em parênteses, nome alternativo, sei lá. Esse aqui lembra um pouco Riei, o nome é Zuma, ou James, nome em japonês e o nome em versão americana, 2003. Mais um esboço aqui. Esse aqui não lembra nenhum personagem do Yu Yu Hakusho. Shay, ou Jack. E aqui é o que eu comecei a história, né? Na verdade veio primeiro isso aqui, ó. Essa papelada aqui, ó, é um esboço mesmo, bem mal desenhado. Vou botar mais longe da luz pra vocês verem. Um bonequinho de pauzinho. Aí depois eu melhorei esse esboço, mas não deixa de ser um esboço, não era ainda o quadrinho mesmo. Eu cheguei a escrever muita coisa, muita. Pô, escrevi muito. Caramba, tem muita coisa. Aí depois que eu terminei o esboço, eu comecei sério a desenhar o quadrinho. Só desenhei até que parei. Caramba, eu não terminava os meus projetos. Era complicado. Começava com ele olhando pro céu, aí vinha um passarinho voando aqui, o passarinho cagava na cabeça dele, ficava irritado, tentava pegar o passarinho e acabou. Isso aqui é uma moça que eu conheci na internet, 2005. Eu acho que o nome dela era Thaís. A gente ficava conversando no Messenger. Aí eu fiz um desenho dela, baseado na foto que era do Messenger dela. Essa aqui é outra amiga que eu desenhei. Essa aqui era amiga de escola, desenhei em 2005, esqueci o nome dela. Esse aqui é um dragão anjo. Um dragão com asas de anjo. Depois eu desenhei um dragão muito melhor que esse na casa de uma ex-namorada, só que a avó... Opa, escondi isso aqui. A avó dela achou que era coisa do diabo e jogou fora. Eu fiquei triste pra caramba, até hoje eu tô triste. Aqui, um dos primeiros desenhos safadinhos, totalmente criação minha, já começando a desenhar estilo mangá. A mulher com duas pokebolas aqui. Aí depois eu pintei, né, no computador, imprimi. E aqui alguns esboços de outras personagens no estilo daquela ali. É o primeiro desenho que eu fiz de mulher pelada. E o único, eu acho. Outro desenho safadinho, a mulher aqui segurando as pokebolas. Essa aqui parece que é a mesma mulher. Aí eu escrevi aqui umas anotações: olho roxo, cabelo cinza ou branco, morena. Mais uma aqui que eu não finalizei, né? Ficou só nos rabiscos. Eu inventei esse personagem aqui, ainda tentando desenhar estilo anime.
E depois eu fui fazer um segundo personagem, né? Fiz primeiro o esboço aqui, comecei a desenhar, tá, esse aqui tava ficando mais bonito, né? Só que depois eu parei. Esse aqui foi feito na escola, na pressa, e não ficou tão legal assim, em 2005, adolescência já. Esse aqui não sei porque tá aqui, era pra mostrar separado, que são os desenhos de banda. Quando eu tive realmente a primeira banda, de verdade, não era banda só inventada no papel. Banda N1, aí eu inventei um mascote que nem chegou a ser usado pela banda. E esse aqui é um dos meus desenhos preferidos, de 2005. Esse aqui eu me orgulho dele, realmente. Ele é meio inspirado no Spawn também, né? Pelos traços do olho a gente vê, né? Spawn é esse aqui. Depois eu criei um outro personagem nesse estilo, que eu não cheguei a pintar, não é pintar colorido, eu não cheguei a fazer igual eu fiz com esse, ficou só nos traços mesmo aqui, uma leve pintura aqui na máscara, aqui no rosto só, e aí eu parei. Meio estilo Mega Man também, né, lembra um pouco. Falando em Mega Man, aqui mais um, mais um no estilo Mega Man, só que aquele era uma mistura do Spawn com Mega Man, esse aqui é mais de Mega Man puro mesmo, só que com cabelo, 2006. Essa aqui é uma história que eu fiz durante uma aula de inglês. É uma velhinha caminhando, a velhinha caminhando, o chão começa a rachar, abre um buraco, ela olha pra dentro da cratera, ela, uau, aí vem uma luz e explode e ela morre, acabou. Esse aqui é um personagem que eu criei, eu acho que poderia dar muito certo no Cartoon Network. Dava pra ter um desenho tipo Bob Esponja. Eu até registrei esse personagem aqui porque eu acho a imagem dele muito marcante, acho que dá pra usar um de Jimitachi, uma tentativa de criação de personagem. Esse aqui é um meio, lembra um pouco Dragon Ball, né? Bastante, bem inspirado em Dragon Ball. Inspirado no Piccolo e foi feito atrás do trabalho de física. Esse aqui foi um desenho que eu fiz de uma banda, olhando o encarte, sim, isso é uma banda. A banda se veste desse jeito. Um personagem aqui de 2007. Tem alguns desenhos aqui feitos atrás de prova, na escola. Aqui eu tirei nota 4 de 5. Oba, não era tão burro. Tava começando a criar tipo uns pokémons. Aí é um cachorro com asa de anjo. E aqui tem mais. Bem pokémon mesmo esse aqui, principalmente. Esse desenho aqui no canto foi uma menina da sala. Esse aqui é bem bonitinho. Mais um aqui que lembra um pouco o Piccolo também, 2007. Mais um Ed, feito às pressas. Esse aqui eu não sei bem o que dizer sobre ele. Eu até mostrei rápido. Como eu falei, esse aqui de banda não era pra ter mostrado aquela hora, porque eu deixei separado aqui os desenhos que eu fiz de criação de bandas imaginárias. E bandas não imaginárias também. Teve até umas capas de CD que eu mostrei ali, já que também eram pra estar juntas aqui. Mas vamos continuar. E antes de mostrar, tô vendo que tem um desenho aqui, que não é de banda. Foi meu último desenho, em 2008. E aqui a primeira banda imaginária, o nome era Master Moon. Na época eu falava Master Moon. Criei muitas logomarcas. E aqui eu já fiz a discografia da banda. Várias capas aqui com o nome de álbum. Esse projeto aqui que eu acho que inventei assim antes de existir Massacration, sei lá, era um troço meio de zoeira. Era o Killer Kiss, aí tinha esse mascote aqui, que é o Vampire. Parece um coração, mas é uma boca. Variações dele. Aí ele de novo aqui. E de novo. Eu cheguei a gravar umas músicas, eu tenho umas gravações até hoje, a gravação de 2013, só cantando besteira. Esse aqui é um projeto que eu criei, Rothschild, é o nome de uma música do Iron Maiden, inclusive. Aí aqui eu ampliei, aqui eu fiz uma capa de CD. Isso aqui era a capa de um jogo de computador, aí eu escaneei, coloquei aqui a logo e pintei no computador. Aí aqui um outro projeto, 2004, Dread Chill. Esse aqui era um projeto que eu criei. Quando eu comecei a mixar, eu pegava músicas, invertia, pegava um pedaço de uma, mixava na outra. Tem até um álbum, mas não foi divulgado para ninguém. Aqui eu fui fazer uma segunda logo que eu parei na metade. Um outro projeto aqui que eu fiz inspirado nas logos que eu vi em capa de vinil nas lojas. Aí eu fiz num estilo oitentista, banda Fear. Aí fiz variações. Aqui é aquela banda N1, que foi a primeira que eu tive de verdade. Ela originalmente o nome era Gaia. Essa aqui foi a primeira logo dela. Foi feita atrás de trabalho de escola também, ou prova. Depois virou N1 a banda, eu comecei a criar outras logos. Aí essa aqui que foi escolhida. Esse aqui foi o símbolo, só o símbolo mesmo. Já tinha logo e depois eu queria criar uma logo nova. Eu fiz essa aqui. Essa aqui é a logo da boy band que eu produzi, The Jump. Tem até no YouTube aí, se vocês botarem The Jump enquanto eu existir. Tem um clipe e tem outras músicas autorais lá no canal. Quando foi criada essa logo, eu nem se imaginava que essa boy band. Aí eu lembrei que tinha já esse nome criado e a gente usou. Tem até chaveiro com essa logo aqui. Minha mãe chegou e tá me chamando. Continuando com bandas não imaginárias, My Last Serenade.
Foi uma banda que eu tive, a ideia era que a gente fosse mascarado. Eu até fiz a máscara, eu tenho ela até hoje, só que a gente nunca usou. A gente fez um show sem máscara. Mas logo, isso aqui foi só o esboço, e depois eu transformei esse esboço nisso, Fenris Child. Depois eu pintei no computador também. Isso aqui foi uma outra banda, Tríade. Eu era baixista nessa banda, a única banda que eu era baixista. Nas outras eu sempre fui guitarrista. Aí aqui várias outras tentativas de logo. Essa logo aqui, essa aqui, ó, foi feita bem pequenininha. É um tal de um projeto chamado Seven Notes for Gaia. E isso aqui virou uma tatuagem, tá até aqui no meu braço. É um número 7, que ao mesmo tempo é uma clave e ao mesmo tempo é um G de Gaia. E foi feito nesse tamaninho aqui. Eu tava criando uma logo pro Lunacamit, que é outro projeto que eu tenho. Perdido sem rumo, e o que fazer? A gente chegou a usar um pouquinho essa logo, usar um pouquinho essa aqui, só que a logo do CD mesmo a gente não usou assim não, que tá muito meio metal e a gente não é metal. E acabou. Esses são todos os meus desenhos da infância até a adolescência e um desenho de 2018, que foi meu último, que já é fase adulta. Só tem um desenho da fase adulta. Valeu quem assistiu até agora, se inscreva no canal, compartilhe, apoie da forma que você puder pra gente não acabar com esse canal. E valeu, falou!